High Grade MS-04 peraí. Desculpe, é que eu estou acostumado com caixas maiores. High Grade MS-04 Bugo, versão Rumbarol. Esse é um kit de 2016 do Mobile Suit que aparece nos OVAs Gundam The Origin. O Bugo é um dos primeiros protótipos de Mobile Suit com capacidade real de combate, e essa versão azul é pilotada pelo Rumbarol, que é mais lembrado por ser o piloto do Gouf. No Zaku, boy! No Zaku! Pobre coitado. Enfim, vamos ao que interessa, que é esse aqui, o kit do Bugo. E logo de cara você deve estar pensando, um High Grade? Mas esse canal aqui só não fazia avaliações de Master Grade? De fato, todos os kits que eu comprei até hoje foram Master Grades. Só que eu não comprei esse kit. O Bugo foi um prêmio que eu ganhei num sorteio do canal Hobbylink TV. E para quem duvida, veio até um recadinho. Enfim, como eu nunca tive um High Grade, isso aqui é uma experiência completamente nova para mim. Claro que para quem só montou Master Grades até hoje, um High Grade pode parecer na verdade um Downgrade. Mas eu vou mostrar que isso não é inteiramente verdade. Bom, e a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar é em relação à diferença de tamanho. Por ser um kit na escala 1:144, naturalmente o Bugo vai ser menor do que os kits que eu estou acostumado. Para você ter uma ideia, o Bugo deveria ter 17 metros de altura no mundo real. Mas se você comparar com um RX-78, que deveria ter na verdade só 1 metro a mais, dá para ver que essa questão da escala influencia muito. E até mesmo um reconhecido nanico, e no meu caso um pouco empoeirado, Crossbone, que deveria ter 16 metros, fica parecendo um gigante perto de um High Grade. Outra grande diferença é o acabamento de algumas peças. Por ser um kit de Zeon, o Bugo tem esses tradicionais cabos externos, né, nas pernas, na cintura e aqui no caso dele nos ombros. Se você for comparar com o Master Grade, por exemplo, esses anéis aqui são todos individuais, que geralmente vão em cima de alguma mola ou uma peça de plástico. Já no caso do High Grade, eles são simplesmente uma peça única de plástico. E o mono-olho não passa de um adesivo colado. Nada de peça bonitinha de plástico transparente aqui no caso do High Grade. Mas nem tudo é ruim. O Bugo, por exemplo, tem uma articulação muito boa. Você vê que o braço dele consegue girar tranquilamente 360 graus. A dobra do cotovelo dele é excelente. Verdadeiramente repreensível. E nas pernas também. Ele consegue dar um chute bem longo para frente. Para o lado nem tanto. E para trás a saia traseira acaba atrapalhando. Mas a dobra da perna também é... é quase irrepreensível. E ele ainda tem essas partes aqui no peito que conseguem abrir para o lado, aumentando ainda mais a posabilidade do kit. Tem muito Master Grade por aí que não consegue fazer esse tanto de coisa que o Bugo faz. Mas a melhor parte mesmo é o olho. Sabe, quando você mexe a cabeça do Bugo, o olho mexe junto. Você tem noção do quanto que isso é legal? Isso é uma coisa que até hoje eu não acho que nenhum outro High Grade tinha. Tem muito Master Grade que não tem isso aí. Inclusive, se tem uma coisa que eu não entendo, é essa barra no meio do trilho do mono-olho. Tudo bem, eu entendo que a ideia dos caras é fazer uma peça de proteção e tudo mais, só que eu não consigo deixar de pensar que isso aí deve atrapalhar a visão do piloto. Sabe, como se a visão normal do cockpit fosse assim.
E a visão com esse troço no meio era assim. Mas enfim, eu tô reclamando de um boneco de robô gigante de 17 metros, né? Com certeza quem faz esses designs não tem realismo como prioridade. Bom, mas de volta ao kit, assim como quase todo kit de Gundam, o Bugo vem com alguns acessórios. O primeiro deles é o tradicional machado. O interessante é que, assim como os outros kits de Origin, ele vem com 2 machados. Uma versão fechada para você encaixar, seja aqui na lateral dele, ou aqui nas costas, e uma versão aberta para colocar na mão dele. O outro acessório é essa metralhadora aqui. Ela é bem legal, sabe? Ela tem esse apoio aqui para ele segurar ela com as 2 mãos, e essa peça aqui que pode virar para trás e ajudar a encaixar nele. Para usar a metralhadora, ele vem com essa mãozinha aqui de gatilho. Não dá muito o que reclamar, não. É só arrancar a mão dele aqui e encaixar a mão de metralhadora. Importante dizer, inclusive, que o Bugo não tem dificuldade nenhuma de segurar essa arma. Diferente de vários outros kits aí que acabam tendo aquelas armas enormes e que ninguém consegue segurar e que acabam caindo com o tempo, e aí fica só um referencial estético. Enfim, para a mão esquerda ele também vem com essa opção de uma mão fechada ou essa mão aberta aqui. Honestamente eu não sei qual seria a grande utilidade dela, mas para quem quiser ela tá aí. O último acessório é esse escudo aqui, também bem típico dos kits da linha Origin. Tudo que você tem que fazer é encaixar ele atrás do braço e pronto. O Bugo está armado e preparado para surrar qualquer protótipo de Guntank que for besta o suficiente para entrar no caminho dele. Bom, mas eu acho que seria interessante falar sobre o design geral do kit. Por ser um kit da linha Origin e um protótipo de Zeon, você vê que o Bugo ainda tem umas linhas um tanto quanto quadradas. É como se eles ainda estivessem se adaptando àquela ideia de fazer tudo arredondado nos robôs deles, né? Mas de modo geral, o design dele é muito legal. Ele vem com várias panel lines e vários detalhes com esses arquinhos aqui no ombro. Realmente, não só por ser um high grade, mas de modo geral o design do Bugo é bem legal e muito mais detalhado do que eu esperava. Enfim, mas o que acontece é que esse kit meu foi um kit que na verdade foi montado o mais rápido possível só para os caras lá do Hobby Link TV fazerem uma review rápida. Então dá para ver alguns detalhezinhos e alguns defeitinhos nele, né? Por exemplo, as nub marks, igual essa aqui no ombro, ficam muito evidentes. Porque a pessoa não precisava tomar muito cuidado com isso, né? Ele só queria mostrar o kit pronto para poder vender depois. E não é só no ombro, né? Em vários outros locais do kit, como nos propulsores e tais, você dá para ver essas marquinhas bem aparentes. E ele tem um detalhe aqui no ombro que parece que essa peça não está encaixada direito. Eu não sei se isso é um problema inerente do kit ou se foi só por causa da montagem às pressas. Mas eu pretendo descobrir isso em breve, porque eu tenho planos para esse Bugo. Ele não vai ficar assim como um straight build, só que isso fica para a próxima vez. Um abraço e até a próxima.